ouvia rádio, eu era ouvinte de rádio, eu ganhava prêmio em rádio. Você ligava lá para... Eu ligava 252-0986. Agora eu não lembro. 252. Tinha o telefone da Rádio Sucesso, Rádio Cidade. Cidade. E Rádio Jovem Pan. Pois é, eu comecei na Rádio Cidade. Eu lembro até hoje o Ciro. do Triplicidade, Ciro lembra disso? Ciro César, eu trabalhei com o Ciro. Fiz curso na Rádio Oficina, que é dele. O Fernando trabalha com a gente. Trabalha, o Fernando dele. César, sim. Exatamente. E ele foi meu professor de locução. Lá na Rádio Oficina. Ele ainda estava na Transamérica na época. Que mundo! Né? Total. E eu só não te falei ali no bastidor porque eu esqueci. Mas aqui, ó, falamos na hora. Mas eu comecei na Rádio Cidade. Na verdade, assim, eu queria, né, aquela coisa da família, ser professora e tal. Aí, de repente, eu larguei o magistério. Falei, não, eu quero fazer rádio e TV. Aí eu passei em comunicação, mas eu tinha passado em publicidade, na FAAP. Aí eu consegui mudar para rádio e TV. Tipo, porque era, não sei como é que é hoje, mas no meu era, até o segundo ano, comunicação era tudo junto. Tudo junto. E depois é que mudava. Aí eu mudei para rádio e TV. Mas assim, eu comecei rádio e TV, a primeira coisa que eu quis arranjar um estágio. E como eu ia muito na cidade, na Jovem Pan, aí eu comecei a ver uns cartazes assim na FAAP, e tinha lá, preciso de estagiário na Rádio Cidade. Falei, é lá mesmo que eu vou. E eu fui, e aí fui começar a atender telefone. Rádio Cidade, que música você quer ouvir? Na época era Milli Vanilli. Milli Vanilli. Madonna. É verdade. Eu lembro até hoje, uma memória afetiva que eu tenho da cidade é quando tocava aquele triplicidade. Gente, eu adorava aquilo. Eu parava, e eram 3 músicas e a pessoa tinha que escolher, depois o intervalo vinha e voltava a favorita do ouvinte. Cara, que memória bacana isso. É bem legal. E, na verdade, eu sempre fui muito apaixonada. Apaixonada é a minha palavra por tudo que eu faço. Porque, assim, eu tenho um problema muito grande. Se eu não estiver apaixonada por aquilo que eu estou fazendo, eu sou meio louca. Eu surto, eu desencano, eu largo. Eu tenho que estar muito apaixonada. Né? E o rádio sempre foi assim para mim, eu era muito apaixonada. Imagina, eu fazia uma pauta de premiação. Pauta de premiação é aquela hora que o locutor fala assim: agora você vai ganhar uma caneca do Pode Tudo e mais um pouco. E eu que colocava essa caneca naquele horário. Então eu ficava na minha casa ouvindo. Se o locutor não falasse a caneca, falasse a camiseta, eu ligava, né, na rádio, não tinha WhatsApp nem nada, eu ligava e falava assim, por que ele não falou da caneca? Porque eu programei a caneca às 11 da manhã, por que não tem a caneca? De tão neura que eu era, né? Entendi. Mas neura no sentido bom da coisa. Eu sempre fui muito apaixonada por rádio e também por televisão, mas o rádio sempre me consumiu. Tanto é que em um ano de estágio eu fui contratada. Eu dei, aí eu vou falar, mas eu dei sorte mesmo, porque assim, saiu o coordenador de promoção, entrou um outro e ele teve que refazer toda a equipe. E aí eu entrei. Show de bola. E aí eu fui, depois de um tempo, depois de uns anos, aí eu fui coordenadora de promoção, fazia evento. Eu já fui, ninguém entende hoje porque eu não aguento mais show, mas é que eu fiz muito show na minha vida. Eu trabalhei muito em show, trabalhei muito nessa parte. Fui coordenadora de promoção, diretora de promoção até 2012. Passei pela Cidade, Transamérica, Jovem Pan. Cidade, Transamérica, Jovem Pan. Metropolitana. Essas rádios todas. Caramba. E aí a Band eu tinha passado a primeira vez e passei de novo. Agora. E aí eu tô desde 2012, mas aí eu entrei numa outra, porque o Murilo, que é o diretor da rádio, e eu sempre nos bastidores, tá? Sempre nos bastidores. E aí eu tava na Metrô. E aí eu era diretora de promoção da Metrô. E eu falei, não aguento mais, eu vou sair, louca, sabe? Mas eu tinha feito muito curso de roteiro de novela, eu queria escrever novela, eu sempre gostei muito de escrever. Escrevia muito. E aí eu falei assim, não quero mais de meu blog de novela, Jair e tal, me dou muito bem com o povo da Metrô, adoro. Eu gosto bastante do Jair, gosto bastante do Giacomo, são os donos e tal. E eu falei, não dá mais, eu quero só fazer novela. Aí o Murilo, que é o diretor da Band, ele era locutor na época que eu trabalhei lá na primeira vez, da Band. Aí ele falou, Cá, vem trabalhar comigo. Mas eu falei, Murilo, eu não vou fazer mais show, eu não quero mais isso pra minha vida. Não, isso daí, ok, mas eu preciso de alguém um artístico, alguém que pense em estratégia comigo. Porque assim, saiu o Ibope da rádio, a gente perdeu o feminino, como a gente recupera esse público feminino? Como a gente atinge a mulher, sei lá,
30 a mais ou 40 a mais, depende do que a gente quer, a gente tem como fazer isso. Isso serve tanto para o rádio quanto para a TV, né? Sim. Mas é um estudo ali que você faz e eu adoro esse tipo de coisa. Adoro você saber para que público tá falando. E aí ele falou, você vai trabalhar comigo nisso, nessa parte estratégica. Eu falei, mas eu também não quero perder meu blog de novela. Ele falou, imagina, você vai entrar no ar... Eu entrar no ar para falar de novela, você tá maluco? Você vai me deixar entrar no ar na Band FM? Aí ele falou assim, sim, claro. Porque eu preciso, eu lembro, você tem que me ajudar a colocar aquela manhã em primeiro lugar, porque a gente perdia a manhã ali para Nativa e tal. Aí eu falei assim, tá, mas o que eu vou falar lá? E eu antes era um quadro. Ele falou, fala o que você fala numa mesa de bar. Você chega na mesa de bar, que saía muito para beber, e você começa a falar da novela. Então, aquilo que você fala ali, você vai falar dentro da rádio. Só que era um quadro. E aí foi um quadro. E daí o pessoal da Sônia Abrão gosta muito da Hora do Ronco. Eles ouvem, a produção da Sônia Abrão ouve muito a Band FM. E daí eles precisavam de comentaristas e tal. E aí teve o Marmita, que é o diretor ali da Sônia Abrão, que fala, tem uma menina que trabalha na Band depois do Ronco. Ela fala de novela, pode ser até bom. Eu trabalhei na Capital, porque eu conhecia já a Sônia. Aí, é mesmo, chama ela. E aí eu fui fazer televisão, né? E, detalhe, a Sônia Abrão até olhou pra minha cara e falou, Karina, é você? Porque ela me conhecia como Karina. Ela falou, eu não sabia que a Cacá era Karina, tal, bom, enfim. Aí fui fazer a Sônia. Querem saber mais a história? Continua. Então tá. Aí eu fazia a Sônia e trabalhava na Band. Fazia a Sônia 1, 2 vezes por semana. Ali era muito focada em novela. Mas foi bem legal. Aquela roda da fofoca. A roda da fofoca. Aí minha estreia na TV foi com a Sônia Abrão com o Thiago Rocha. Muito legal. Foi muito legal. Eu falei, gente, é minha primeira vez. Soninha. Jura? Aí, beleza. Aí, a Band TV não tinha Kátia Fonseca, não tinha programa feminino, né? Não, mas tinha novela turca. E o pessoal, a antiga direção lá da TV, que era o... Oh, meu Deus. Os argentinos lá, esqueci o nome. Quatro cabeças? Mas era tinha um cara, um específico. O Goebbels, Diego Goebbels. Mas aí tinha a Natália Michelin e tal, e eles viam muito a minha página. No Facebook, na época. Nem tinha Instagram. E daí a Natália falou assim, Cacá, você não quer falar de novela turca? Olha o mundo como é. De novela turca da Band, a gente faz uma parceria. A gente vende a sua rede e você, divulga também na sua rede a novela turca da Band, Mil e Uma Noite, Sherazade, aquele boom de novela turca, né, que a Band fez. Eu comecei a fazer para a Band. E o pessoal dessa época do artístico da TV, gente, assim, eu me dava muito bem com eles. E falaram assim, a Kátia vai vir para cá. Se depender da gente, a gente vai te indicar para a Kátia, porque você tem tudo a ver com o grupo, tal, etc. E a Kátia veio e realmente eles me indicaram para a Kátia. Aí eu fiz a primeira temporada, que eu brinco com a Kátia, fiz a primeira temporada de Kátia ali, por causa ali do artístico e tal. Aí acabei conhecendo o Ricó, acabei conhecendo a Kátia. Aí virou profissional o negócio, porque antes eu só participava na Sônia. Na Kátia não, na Kátia era todo dia, na Kátia era trabalho, era emprego e tal, era labuta. Tinha que ter seu roteirinho direitinho, né? E na verdade, assim, a Sônia, o programa dela todo de fofoca, né? Então você fica 2 horas ali. O da Kátia, ele alterna muito. Então pra mim foi bom também, porque eu me soltei mais. Porque quando você fala da fofoca, pra mim é fácil, né? Agora, quando você fala da cozinha, para mim não é nada fácil, nem entendo nada, mas você tem que ficar ali, você tem que interagir e tal. Isso para mim era difícil, eu era muito travada nesse ponto, entendeu? Sempre fui muito travada e nesse ponto. Sim. A Kátia me soltou bem mais. A Kátia é boa, né? Ela é ótima. Você vê ela apresentando ali, ela dá um show. E ela é ágil. Mexe, ela é esperta. Ela se mexe e tal. Eu sou mais, sabe? Mais na minha, assim. Bom, beleza. Aí eu fiz a primeira temporada da Kátia, daí eu saí, aí na pandemia eu saí e voltei depois da pandemia.
mais ou menos isso que aconteceu. Teve um hiato aí, na verdade, né? Exato, teve um hiato aí. E aí, agora, saí de novo, por causa dos cortes que estão tendo na TV Bandeirantes. Então, né? Aí, saímos da Kátia de novo, vamos ver. Sempre encontro com ela, porque o povo pergunta, mas sempre encontro com a Kátia, sempre fofoco com a Kátia, tá tudo certo, não tem treta, beleza. Né? Não mas tem o alinhamento treta. Ali. Agora, quer saber do que mais? Novela turca. Aí, outro dia, eu fiz um job, sabe pra quê? Globoplay. Por quê? Novela turca. Olha que legal. Que bacana. Depois de anos, eu falava de novela turca na Band, eles devem ter me achado na internet. Né? A gente acha que não tem ninguém vendo, né? Sempre falo, sempre tem alguém vendo. É impressionante. E as novelas te assistiu. Não, primeiro que já começou, você vê que eu não acredito nesse negócio. Outro dia eu vi o Celso Portiolli falando que coincidências são pequenos milagres onde Deus não aparece. Eu gostei dessa fala dele. Adorei. Boa, né? Adorei. São pequenos milagres onde Deus não aparece, ele falou. E ele foi no Flow. E aí ele fala de quando, por exemplo, quando você falou que eles estavam ouvindo ali o ronco, a produção da Sônia. Foi aí isso. Eles estavam ouvindo a produção ali, então já foi um primeiro momento. De repente, o cara lá, o argentino, viu o teu blog, o Facebook, te chamaram. É a da equipe dele, de repente o Globoplay. Então, assim, não tem. Sempre tem alguém olhando o que você tá fazendo, o que você tá plantando. Impressionante. E foi exatamente isso. E eles ainda falavam, você tá fazendo a Sônia porque a gente não tem programa aqui, mas se tivesse setariana, eles falavam isso pra mim. Olha só. Olha que bacana. Porque é bem legal, assim, foi um momento bem legal. E assim, eu não esperava, gente, de coração, assim. Eu sempre fui bastidores, eu sempre gostei de escrever. Às vezes eu falava, pô, o locutor, cara, se escreve pro locutor, né? Aí o pessoal fala, como é que você fala assim, simples, eu sempre escrevi pro cara falar. Pensa bem, eu sempre escrevi pro cara falar, agora eu não preciso escrever, porque sou eu que falo. Sim, e que pra quem queria escrever novela... Não tá bom? Tá pra nós, né? Não é? Eu também tive esse sonho já de escrever novela. Mas aí é um trabalho meio que insano, né, Cacá? Olha, eu fiz curso com o Alcide Nogueira, SP Teatro. Eu fiz workshop com o Ricardo Linhares. Eu fiz com o Daniel Torriere Baldi, que é nossa, não sei se você conhece. Conheço. Maravilhoso, adoro ele. E... qual mais que eu fiz? Eu não lembro mais. Mas assim, eu já fiz algumas novelas, entenda. Trabalho em grupo, sinopse. É bacana. Muito trabalho.